Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para o país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos esse homem reina sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que peguei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu receberia com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que ele tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, se vocês lembram do Evangelho de domingo passado, dos talentos, o Evangelho de hoje vai na mesma pegada, a mesma pegada. E mais uma vez, nós nos encontramos com um homem que faz um juízo errado de Deus. Exatamente aqui está o problema. O problema não é ele ter enrolado as 100 moedas. O problema foi o juízo errado que ele fez de Deus. Assim também a nossa vida. Quando nós fazemos um juízo errado de Deus, nós passamos
a ter medo de Deus, no sentido de não ser temente a Deus, de servi-lo. Nós criamos muitas, como é que eu posso dizer, muita distância de Deus. Veja bem, sei que tu és um homem severo, que tu colhes onde não plantastes, que tu recebe de onde não deu. Exatamente é esse o juízo errado que esse homem apresentou de Deus e aí ele não produziu. Muitas vezes nós não produzimos a gratuidade de tantas coisas que Deus nos deu, porque nenhum de nós aqui que me ouve nesse momento pode dizer que nada recebeu de Deus. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: Deus deu e dá com amor, e Ele dá e multiplicado o seu amor. E cabe a nós multiplicarmos esse amor, porque quando Ele voltar para reinar sobre nós, o reino que Ele deixou 100 moedas tem 5.000 moedas a mais. Ou seja, tem 5.000 vezes o amor que Ele nos deu, para que nós possamos distribuir, multiplicar esse amor. Isso cada um de nós recebemos. Aqui não tem a importância do valor em si. O número aqui é representativo, é simbólico. A quantidade que nós podemos produzir do amor de Deus. E isso nós vamos prestar conta a nosso Deus. Então hoje eu quero narrar para você esse episódio de como nós podemos muitas vezes nos sabotarmos, porque a relação que nós temos com Deus, o mau juízo que podemos fazer de Deus, muitas vezes vai ser prejudicial à nossa experiência com Deus. E muitas vezes nós vamos nos afastando, vamos criando um ambiente ou uma relação seca, cética, e isso faz com que a nossa relação ela torna-se uma relação mais difícil e é preciso esconder ou se esconder, e depois, na prestação de contas, eu vou dar a minha justificativa, porque ele dizia: eu sei que tu és. Quem conhece a Deus sabe que Ele é amor, sabe que Ele é amor e não tem outro caminho para Deus na relação com Deus. Deus é amor pleno, pleno amor para nós. Então é muito perigoso alguém dizer que sabe que Deus é severo, tendo uma relação errada de Deus, um sentimento errado de Deus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para perceber que vamos prestar contas a Deus e que precisamos de fato mudar a nossa vida e que a nossa vida seja de mais confiança em nosso Deus. Que tenhamos coragem de confiar em Deus, porque se dizemos que Deus é cruel, dizemos que Deus é severo, é porque não conhecemos um Deus que foi para a cruz por amor a nós. Que seja isso para a minha vida, para a sua vida, esse amor encantador de Deus por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, peço sua ajuda, que reze pelo Instituto Rainha do Clero, reze para que nosso Senhor nos conceda uma casa para cuidarmos de sacerdotes, reze para que o Senhor nos conceda santas vocações, reze para que o Senhor atenda às súplicas dos corações
que suplicam uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.